A gente está falando de cessar-fogo num discurso de Benjamin Netanyahu, em que ele deixou claro que não haverá cessar-fogo. Né? Nós estamos falando aqui na noite de segunda-feira, isso foi à tarde da própria segunda-feira, e depois teve mais uma reunião do Conselho de Segurança, presidida pelo Brasil, que é o presidente interino do Conselho de Segurança por agora, e a embaixadora que representa os Estados Unidos no Conselho de Segurança diz que Washington corrobora com a versão de Benjamin Netanyahu, que também não concorda com o cessar-fogo. Rabino, a guerra é difícil para todos os lados. Muito difícil. Tem imagens dolorosas de ambos os lados. Eu queria chegar no que eu chamo de chão da realidade. É uma expressão que eu uso com muita frequência, desculpa o chavão e a repetição, mas eu acho que ela é autoexplicativa, né? Entre uma disputa que remonta a tradições, história, religião, fala de política, de conquista de território, existem pessoas comuns, como eu, como o senhor, como quem nos assiste do outro lado da tela, que está ali no fogo cruzado. Como que nesse momento pode-se atenuar a dor de um pai, seja ele israelense, seja ele islâmico, seja ele judaico, seja ele árabe, que carrega para a sepultura o corpo do seu filho? Eu concordo com você que a guerra é dolorosa. Pessoas inocentes morrendo, isso dói muito. Mas, novamente, Israel não começou essa guerra. Israel foi atacado no dia 7 de outubro por terroristas. 1.400 pessoas foram brutalmente assassinadas dentro de suas casas, simplesmente pelo fato de serem parte de um povo. Israel, nesse momento, com 222 reféns dentro da faixa de Gaza... 239. E esses reféns, bebês, mulheres grávidas, idosos, deficientes físicos. Israel não pode, nesse momento, cessar fogo. Isso quer dizer que o terrorismo venceu? Isso quer dizer que essa célula terrorista vai poder agora atacar outros países, vai poder agora invadir outros territórios, por quê? Porque funcionou. Não. Em nenhum momento eu estou falando que essas pessoas têm algum tipo de envolvimento, são pessoas inocentes. E por isso que Israel avisa antes de atacar as células terroristas. Por isso que Israel é o único país do mundo que sobrevoa a região e distribui panfletos para que aquela população possa evacuar a área. E qual áreas são essas? Áreas onde os líderes terroristas se encontram, os mísseis são disparados e muitas dessas bases são debaixo de hospitais. Então Israel faz o possível para evitar a morte de inocentes. Mas o que o Hamas cruelmente faz? Instrumentaliza essa população para depois culpar Israel por essas mortes, sendo que nós sabemos que os responsáveis por essas mortes são o Hamas. Eu quero dar um depoimento pessoal nessa pergunta. Eu nasci em Haifa. Haifa é a cidade conhecida como a cidade mista, onde quase metade árabes e metade judeus. O bairro que eu morei jogava bola com os palestinos. A gente cresceu junto. Tenho amigos até hoje. Eu presido a Associação da Universidade de Haifa, onde 40% são palestinos. Sim. Professores, sim, alunos, pesquisadores. Nós aqui do Brasil, fizemos um trabalho de bolsas de estudos, que foram também para os vilarejos árabes em redor de Haifa. Então, essa pergunta é sim, a pessoa comum quer viver a vida. Você acha que Israel, o exército, é montado da população? Exército da população, não é um exército profissional. Tem só uma parte que é relativamente pequena que é profissional. O resto é o exército do povo. Você acha que a pessoa prefere ir para Gaza ou para Paris? Não tenha dúvida que quer viver a vida, que quer uma economia pungente, que quer um lugar agradável de se viver. Gaza podia ser um lugar super agradável. É uma faixa de 40 quilômetros banhada ao mar Mediterrâneo. Lindo, maravilhoso. Milhões e milhões de dólares foram para essa faixa de Gaza nos últimos 30 anos, se você pegar. Como deveria ser a situação em Gaza com esse investimento milionário? Mas são 2.100.000 habitantes numa faixa de terra que é a maior densidade demográfica do mundo. Claro,
houve um investimento maciço. Aonde está sendo aplicado esse dinheiro? Também tem uma área superpopulosa. Posso te falar que Tel Aviv é tão densa como a faixa de Gaza? Claro, mas aí nós estamos falando de uma cidade que, por exemplo, Por quê? tem uma cidade mais cara do mundo. Mas por quê? Mas Pergunta é novamente, por quê? novamente eu pergunto, onde está sendo investido esse dinheiro, essa verba? Não é em educação, não é em saneamento, é em mísseis, foguetes e túneis. Eles, infelizmente, odeiam mais Israel do que amam o seu próprio povo. Eu vi a sua manifestação, perdão, eu vou cometer a indelicadeza. Aqui não há indelicadezas. Pode. Queria pegar esse fio aqui. É claro que a gente tem uma guerra que não tem data para acabar hoje. Nós estamos falando aqui no final de outubro, começo de novembro. A gente já, infelizmente, já faz uma contagem muito dolorosa, que é o quanto essa guerra se aproxima do seu primeiro mês. Sim. E não existe um cenário claro de quando ela vai acabar. Mas no momento ela vai acabar. A gente torce para que seja o mais breve possível para abreviar o sofrimento de milhares de pessoas dos dois lados do conflito. Avi, você estava falando da sua convivência com os palestinos. Vamos voltar de novo, perdão pela repetição, o chão da realidade. Hoje existe uma conexão entre a Cisjordânia e o território israelense de uma conexão comercial, estou falando de mão de obra, inclusive, das pessoas que saem da Cisjordânia, atravessam a fronteira para trabalhar em Israel. Sim. Em Jerusalém. Não quero usar um exemplo jocoso, não é nada disso, é muito respeitoso. Mas o Mohammed, que mora na Cisjordânia, atravessa a fronteira para trabalhar na loja do Jacob. Quando essa guerra acabar, como é que vai ser o relacionamento dessas pessoas? Eu vejo que vai durar um tempo de retomada de confiança. Isso é uma ferida. No nosso lado vai ficar uma pulga atrás da orelha por muitos e muitos anos. Vai ter que talvez tocar uma geração. Mas vai voltar à normalidade. Isso é mais forte. A vontade de vida comum e normal. E Israel, o Rabino falou, é democracia. Você tem opiniões diversas. E árabes sentam no parlamento. Tem parlamento, sim. tem parlamento com árabes. Partidos árabes dentro Sim. Se fala, às vezes se fala, agora o governo... Por que aconteceu? Porque o governo de Israel é de extrema direita. O que é uma extrema direita em Israel? Isso que é confundido também. Porque quem fez o primeiro acordo de paz foi o Menachem Begin, que era da extrema direita. Então, não existe a necessidade do povo, a vontade do povo de paz, ela ultrapassa qualquer tipo de política para um lado. Não existe lado, existe o Estado de Israel, e por isso que nesse momento, você vê, não há nenhuma discussão. Está 100% todo mundo focado em cima de ganhar essa guerra. E aí, voltando para a sua colocação, que é importante a gente entender uma coisa. Libertar a Palestina é libertar a Palestina do Hamas. Sim. Inclusive, a Embaixada de Israel divulgou um áudio de um palestino pedindo socorro para o Exército de Defesa israelense porque não deixavam ele evacuar a área. Então, essas milhões de pessoas que você citou serão libertadas da ditadura do Hamas. Serão libertadas desse governo terrorista do Hamas. Se você apoia a causa palestina, você tem que estar com Israel e apoiar Israel nessa guerra contra o terrorismo. Porque só depois que Israel venceu o Hamas que nós podemos voltar a falar da causa palestina, dos dois estados e do direito que essas pessoas têm e da vida digna que elas merecem. Mas nesse momento, o mundo precisa se unir contra o terrorismo. Se você não apoia Israel hoje, você está apoiando o terrorismo e o antissemitismo. Tem palestino... Só por favor. Uma palavra sim, só. Claro. Porque é importante a gente colocar isso. Tem palestinos que vivem em Israel. Muitos. Sim, claro, muitos. 20% da população de Israel é palestina. Pergunta, para que país a gente dá uma passagem livre? Para que país árabe eles querem ir? Faz essa pergunta. A resposta é imediata. Nós não vamos sair daqui. Por quê? Está tão ruim? Não. Tem trabalho, tem amigos, tem família.
Esses valores que nós vivemos aqui no nosso dia a dia são os valores que também eles querem. E também, que eu falo, nós que crescemos juntos com os árabes, queremos. Não tem problema. Até hoje eu tenho amigos. O cara foi morar em Turino e a gente foi jantar em Turino 30 anos depois. Então, não tem essa... Aqui no Brasil, se você pegar muçulmanos, cristãos, judeus, todos vivemos juntos. Eu fui presidente da Hebraica, fui presidente da Associação dos Clubes de São Paulo, a SESC. Com o presidente do Sírio, do Monte Líbano, Helvécia, com o Sheik, fizemos jogos pela paz na antiga Palestra Itália. Dá para viver, isso é um modelo que mostra que dá para viver. E a única solução é conviver. Sim.